bom dia, bom dia. É muito bom estar de volta. Acredito que a gente esteve aqui há uns 10 anos atrás, estamos novamente reunidos aqui. E eu oro ao Senhor que nós sejamos uma igreja muito feliz, que muitas almas sejam salvas nesse local. Como eu botei no WhatsApp nessa manhã, nós fizemos analogia com uma árvore. A igreja é como uma árvore. Mesmo quando ela está grande, ela necessita de cuidado. Algumas precisam de um tratamento para que um bom fruto resulte. E esse cuidado, ele é feito por todos nós. Então que nós tenhamos esse zelo por esse local. Não amamos a estrutura, mas amamos essa igreja reunida aqui, né? E louvamos ao Senhor por mais uma vez dar essa oportunidade de estarmos reunidos nesse local, um local que creio que seja estratégico para que a gente possa continuar caminhando com a igreja. Amém, amados? Amém. Eu convido você também a abrir a Bíblia em João 15. Nós vamos ver hoje algo que é muito duro. Duro no sentido de que necessitamos entender, reconhecer e principalmente aplicar. Não sei se a gente tem percebido, ou se vocês perceberam, até então, Jesus anteriormente, ele falava sobre ir de pregar o Evangelho, falar que o reino do Senhor está próximo e arrepender. Essa era a mensagem de Jesus. De repente ele muda. Exatamente agora que ele fala, estou indo para que cumpra o meu propósito na terra. Tanto que a gente já observou que os discípulos não entenderam. Como assim está indo embora? Como assim o nosso rei está partindo? E agora como é que vamos ficar? Para onde tu vais? Quem é o Pai? Várias perguntas que nós já vimos durante o decorrer dessa mensagem. Mas agora ele fala algo que é muito forte para eles e é muito forte para nós. É um alerta para cada um de nós. Então eu convido você a abrir o capítulo 15, a partir dos versículos 18. Uma das coisas que a gente tem que entender é que a Bíblia, ela não foi escrita com versículos e nem com capítulos. Ou seja, é algo contínuo. E muitas vezes os títulos e os versículos limitam a palavra de Deus. Por isso que nós dizemos que nós temos que ler no contexto, para não sairmos do contexto do que está escrito. Eu vou começar, não precisa, fique no 15, 18. Mas lá no 17, no 15, 16, ele fala assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto que o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai em meu nome lhes será concedido. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Aí ele começa: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi,
E por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo de falar, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa para o seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também meu Pai. E se eu não tivesse feito entre eles as obras de nenhum outro, se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam cometido, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não somente viram, como também odiaram, tanto a mim quanto ao meu Pai. Por isso, porém, é para que ele se cumpra a palavra escrita na lei deles: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, eu enviarei a vocês da parte do Pai o Espírito da verdade, o que dele procede, que dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Pai eterno, nós te louvamos, agradecemos mais uma vez nesse local, pela oportunidade, que possamos ser férteis, Senhor, que a tua mensagem possa ser lançada em todo o tempo. Também te peço que hoje, Senhor, que o teu Espírito Santo nos convença, Senhor, dessa verdade que vai ser falada hoje, e que nós possamos fazer diferença aonde quer que estejamos. E também, Senhor, desde agora, Senhor, nos fortalece, Senhor, nos fortalece, porque sabemos que a tua palavra, ela se cumpre, e um dia se cumprirá em nós. Em nome do teu Filho Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém. Vocês perceberam o teor do texto que nós lemos, não? Quantas vezes nós passamos por essa passagem, olhamos e meio que não nos incluímos no que Jesus está falando. Jesus está abordando a questão de ser odiado pelo mundo, e ele fez isso no contexto da sua despedida e a preparação dos discípulos para os desafios que enfrentariam após a sua partida. E detalhe, Jesus não somente revelou a eles, ele está revelando a todos nós. É uma verdade que é para a igreja. A perseguição foi a parte que coube aos apóstolos, e a todos os seguidores, e até hoje a perseguição é a parte que nos cabe. E nós temos que ter bastante entendimento sobre isso. Paulo escreve a Timóteo o seguinte: todos quantos vierem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Conhecer e entender essas verdades é algo extremamente importante para o nosso consolo, e entender que a santidade no nosso caráter e na conduta de nossas vidas não impedirá que sejamos perseguidos. Talvez pelo fato de que nós vivemos uma liberdade de culto no nosso país, nos distancia dessa verdade, nos deixa mais à vontade. Mas não podemos nos enganar, porque chegará o momento em que seremos confrontados, e se já não somos, chegará o momento aonde nós seremos perseguidos. Nós vamos ver aqui 3 referências bíblicas, dentre muitas na Bíblia, que falam sobre o mundo, mas tem 3 aqui que me chamam muita atenção, que são
esse mundo que eu quero falar é o mundo físico, tá? Não é o mundo espiritual, não. É esse mundo em que nós vivemos aqui. É esse planeta Terra. Quando esses versículos estão falando deste mundo. Então tem as palavras de Jesus, a palavra de Tiago, irmão de Jesus, e João sobre o mundo. Tem uma conexão profunda e oferece uma visão consistente sobre a relação entre nós cristãos, os sistemas e valores e prioridades do mundo. Nós vimos aqui em João 15:18, vou ler novamente, que diz o seguinte: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, se vocês pertencessem ao mundo, eles os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Esse mundo somos peregrinos. Nós temos um mundo separado e pronto, preparado para naquele grande dia. Pela graça e misericórdia do Senhor, estaremos todos juntos. Então aqui Jesus fala da inevitável tensão entre os seguidores e o mundo, representando a cultura, valores e práticas contrárias a Deus. Isso a gente vê todo dia, cada vez mais forte, a palavra do Senhor sendo confrontada com os valores do mundo, com os princípios do mundo, e isso nós temos que começar a ter esse entendimento do que está por vir. Então, o mundo odeia os cristãos porque ele vive de acordo com os princípios espirituais que expõem e se opõem às práticas pecaminosas e egoístas da sociedade. Esse final de semana, Florianópolis está tendo várias festas. Tem uma festa ali na Passarela, estava tendo uma festa lá em Canasvieiras, aonde com certeza tem imperado ali o pecado, aonde o Deus daquela festa, ele é o dono do pecado. E nós temos que começar a perceber como essas coisas alteram a nossa condição de sermos crentes, mas alterar em quem? Posicionamento. Essas coisas não podem nos atrair. Paulo, quando falou que tudo era possível, tudo era permitido, ele fez uma comparação, porque ali tinha os gregos, e os gregos falavam: tudo é permitido, podemos fazer o que quiser. Paulo não falou o contrário. Tudo é me permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém pelo meu testemunho, quem eu sou. Mas aí temos um texto de Tiago, irmão de Jesus, nós já pregamos aqui, Tiago 4:4, que ele é muito forte, porque ele vai falar o seguinte: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Mas então todo mundo faz. Todo mundo vai. Todo mundo age assim. Como a Ceci falou para o Rodrigo: amado, você não é todo mundo. Você é separado, amado do Senhor, escolhido, eleito do Senhor. É o momento que nós
temos que fazer a diferença nas nossas decisões. É um momento onde temos que ter escolhas. Pais, seus filhos não pertencem ao mundo, pertencem ao Senhor. Esposas, o seu marido não pertence ao mundo, pertence ao Senhor. Marido, a sua esposa não pertence ao mundo, pertence ao Senhor. Vós, avós, os seus não pertencem ao mundo, mas pertencem ao Senhor. Então Tiago aqui usa uma linguagem forte para mostrar que adotar os valores e padrões desse mundo nos leva a um distanciamento de Deus. Essas atitudes nos distancia de Deus. Quando ele fala amizade com o mundo, se refere-se a um estilo de vida e mentalidade moldado por ambições egoístas, rebeldia, orgulho, inveja, que é o contrário do propósito de Deus. Às vezes os jovens, por rebeldia, agem de alguma maneira que vão contra a um princípio de quem não pertence ao mundo. Eu já fui jovem, Rodrigo pregou e eu posso falar, eu já fui um tolo, porque a minha rebeldia, por eu querer, eu não sabia que me distanciava de Deus. Graça a Deus, pela misericórdia e pela graça, nós fomos despertados, nós estamos dormindo em nossos delitos, mas fomos acordados, despertados. Quem tem amizade com o mundo, ele é inimigo de Deus. Mais um alerta para a igreja. 1 João 2. Nós lemos 1 João hoje aqui, e agora ele falando que nós pertencemos ao Senhor, e agora ele vai falar aqui 2, versículo 15 e 16. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, aí ele explica o que é: os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Estou há mais de 15 dias preparando isso aqui, porque não teve culto, quem pregou o último não fui eu, a última não teve, e eu mastiguei isso aqui porque é um alerta, primeiramente para mim, é um alerta para quem está falando para vocês, mas é um alerta para todos nós, para mim e para vocês. Primeiro foi o próprio Jesus que falou, agora o Tiago está falando, escreveu sobre isso, alertando, porque Tiago, ele era irmão de Jesus, se converteu após a sua morte, e ele compreendeu a mensagem do seu irmão. E o próprio João, ele escreve sobre o mundo. Então, em minhas expectativas, podemos entender que Jesus, Tiago e João estão alertando os cristãos para uma postura que resiste aos valores mundanos, pois estes muitas vezes se opõem à vontade de Deus. Certo? Porque muitas vezes se opõem à vontade de Deus. Amados, existem coisas no mundo que nós podemos usufruir. Existem coisas no mundo que nós podemos ter à nossa disposição. Em nenhum momento nós temos que abdicar ou fazer um voto de pobreza ou um voto, enfim, de qualquer outra coisa. Não, o mundo nos disponibiliza. Olha só onde nós estamos. A igreja hoje está montada num bairro
se bobear, o mais caro de Florianópolis. Estão sentados, ar-condicionado. Isso que são as coisas que o Senhor nos oferece do mundo. E que a partir desse momento nós possamos não só utilizar de maneira excelente. Jesus mostra que a diferença entre o cristão e o mundo gera perseguição. Enquanto Tiago e João enfatizam que aceitar os valores equivale a comprometer a nossa lealdade com Deus. Por que nós estamos falando isso aqui? Porque nós vamos falar agora sobre algo que nós não vivemos ainda. Mas nós temos irmãos, como nós já lemos aqui, como nós oramos aqui, existem igrejas que são perseguidas. Existem pessoas que morrem porque estão pregando o Evangelho. Nós ainda nem sangramos, né? Como Paulo fala. Existem pessoas que, como na abertura do culto, como o próprio Rodrigo falou, a Perpétua, uma mulher que abriu mão de viver por causa de Cristo. Às vezes, amados, a gente abre mão nem de fazer uma coisa que a gente quer, porque a gente quer desejar, a gente quer ansiar o desejo da carne. Não é fácil falar isso. Eu faço falar isso porque nós somos todos iguais. Nós temos o mesmo sentimento, nós temos um temperamento às vezes diferente, mas somos iguais. Quem fala e quem escuta tem a mesma dificuldade. Então aqui Jesus ele prepara os discípulos para o ódio. Porque, detalhe, ele não fala que o mundo ficará de mal com você, ou vai te tratar mal. Ele usa algo mais forte: ódio. Então Jesus ele prepara para os discípulos para o ódio que virá como consequência de sermos fiéis ao Evangelho. E esse entendimento do desafio a sermos firmes na fé, resistindo à tentação de nos moldar aos padrões do mundo, mesmo que isso custe eu ser odiado ou rejeitado. Muitas vezes, esse nosso sentimento ou desejo de ser simpático ao mundo, abrimos mão do nosso autoestima. Vamos pegar leve. Vamos falar que se você aceitar Jesus, você passa no vestibular. Vamos falar que se você aceita Jesus, você vai ser curado. Vamos falar que se você aceitar Jesus, as suas dívidas vão cessar. Vamos falar que se aceitar Jesus, o teu casamento vai ser restaurado. Não estou dizendo ao contrário, tá? Eu estou dizendo que é necessário, para que isso aconteça, que você se arrependa. E o arrependimento vai se torna necessário uma postura. E talvez essa postura de arrependimento não seja agradável ao mundo. E por isso ele pode te odiar. A nossa identidade em Cristo, como nós vimos no capítulo do versículo anterior, nos chama a amar as pessoas. Lembra? Vai dizer ali, eu lhes ordeno é que amem uns aos outros. Ele chama que nós devemos amar uns aos outros,
mas não fala para ceder os nossos valores e influências contrárias ao Senhor. O nosso papel é de ter esse entendimento que amar alguém não significa abrir mão do que eu creio que a palavra do Senhor me mostra. Ah, você é simpático, vou abrir mão. Abrir mão. Deixa. Faz. Continua. Então, voltando para o texto, aplicando o texto agora, no versículo 18 e 19, Jesus afirma que se o mundo odeia os discípulos, é porque primeiro odiou a Ele. Eles foram escolhidos por Cristo e por isso não compartilham dos valores e perspectivas desse mundo, e esse contraste faz com que o mundo o rejeite da mesma forma que rejeitou a Cristo. Jesus, ele morreu. Talvez esses discípulos, talvez 2 ou 3 não tenham sido martirizados. Dos 12, somente um não foi martirizado. João, que ficou na ilha de Patmos como é que se chama isso? Exilado. Todos os outros foram martirizados. Por quê? Porque deram o seu testemunho, porque não abriram mão, não rejeitaram, não aceitaram se corromper, não aceitaram andar conforme o mundo anda. No versículo 20 e 21, Jesus lembra os discípulos que eles não são maiores do que o mestre. Por isso, eles não são melhores. Por isso, se me perseguiram, vai perseguir vocês também. Entenderam o texto? Vocês não são melhores do que eu, vocês vão ser perseguidos também. A seguir Jesus implica enfrentar oposição e rejeição por causa do Evangelho, da mensagem do Evangelho. Detalhe, gente, não é sobre nós, mas no que nós cremos. Enquanto o Betão é Betão, o que é uma pessoa legal, bacana, alegre, eu não incomodo. Mas a partir do momento que esse Betão ele fala que necessita haver uma transformação para que você seja salvo. E muitas vezes escutamos aquela mesma velha pergunta: salvo de quê? Se eu sou bom, não mato, não roubo, não faço isso, não faço isso. Outro dia alguém me falou: nós não somos mais pecadores. Eu falei: então arranja outro nome, porque nós somos justificados pelo Senhor. Somos pecadores até aquele grande dia, aonde seremos absolvidos diante do Pai. Mas até lá, essa carne, esse corpício, tem que lutar contra as intempéries da vida, contra as armadilhas da vida. E nós temos que entender que necessita esse posicionamento. Isso não é brincadeira, gente. Eu falo isso para mim. Eu vou falar como se eu estivesse falando, isso não é brincadeira. Como tu estivesse falando para vocês, eu falando para mim. Muitas vezes estamos eu falo, perdão falar, mas muitas vezes estamos no raso. Existe um pouco mais, é mais fundo. Às vezes estamos no evangelho no raso. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Ele é amor porque Ele é justiça.
porque Ele é justiça antes, porque na justiça dele, o seu Filho trouxe a cada um de nós o perdão dos pecados. Não podemos colocar o amor antes da justiça, a justiça antes e depois do amor. Jesus, quando Ele fala que, quando eu falo que não é, as pessoas não me odeiam, é porque Ele vai falar assim, é por causa do meu nome que eles vão me odiar. É por causa do nome de Jesus que as pessoas vão nos odiar. Eu vou falar novamente, quando eu escutei essa história, vou repetir para vocês, que o Billy Graham, ele era considerado o pastor dos presidentes americanos. Inclusive, ele foi convidado a ser presidente, e ele falou que ele não baixaria o seu cargo. Mas esse homem foi convidado, esse pastor foi convidado pelo presidente americano para jogar golfe. E no final dessa partida, perguntaram para esse jogador de golfe que era famoso, o que ele achou. Ele falou: eu não vim aqui para que o evangelho fosse colocado minha garganta abaixo. Algum tempo depois, perguntaram para esse jogador, mas o que o Billy Graham te falou que te irritou tanto? E ele falou: sabe o que? Ele não me falou nada. Não precisou. Ele foi odiado porque as pessoas sabiam quem ele era e quem ele cria. E talvez isso possa acontecer conosco. Somos radicais. Somos loucos. Até mesmo estudos ou burros. Mas não pelo meu nome, mas pelo nome do Senhor. No versículo 22 e 24, Jesus afirma que ao rejeitá-lo, estão na verdade rejeitando o Pai. Samuel teve também esse sentimento quando pediram um rei. E Samuel deve ter ficado chateado. E o que Deus fala para ele? Samuel, não é contra você, é contra mim. Observamos que o mundo sempre se volta contra o Senhor. O mundo sempre se volta contra Deus. Ele ainda fala que a mensagem e os milagres são provas de quem é o Senhor. E rejeitar isso é exatamente rejeitar a Deus. O Senhor trouxe uma mensagem, o Senhor fez milagres. Rejeitar essa palavra, rejeitar o que o Senhor fez, o que Jesus fez quando esteve junto conosco. É rejeitar o Senhor. Deus. Depois do versículo 25 e 27, Jesus menciona que o ódio do mundo para com ele cumpre o que foi profetizado, como nós vimos, odiaram-nos sem motivo. E se nós começarmos a observar qual foi o motivo que o mundo odeia o Senhor Jesus. Por quê? Por que tanto ódio? Por que tanta rejeição? Mas aí Jesus ele vai falar novamente: vocês fiquem tranquilos. Porque vocês não estarão só. Eu estarei junto com vocês. Então ele vai falar: quando vier o Consolador que enviarei a vocês por parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho, e vocês também testemunharão, porque
estão comigo desde o princípio. Não se calem. Nosso papel é testemunhar a salvação do Senhor, no Senhor. Então vamos aplicar. Primeira aplicação. A mensagem de Jesus não é apenas para os discípulos daquela época, mas também para todos nós. O ponto central é que vivamos como seguidores, que vivemos como seguidores de Cristo, não implica, e não sermos implica, na verdade, vou ler novamente aqui. O ponto central é que vivemos como seguidores de Cristo, nos implica em não sermos compreendidos ou aceitos por um sistema que se opõe aos valores do reino de Deus. Segunda aplicação, a nossa identidade em Cristo nos coloca em desacordo com os valores do mundo, e essa diferença gera oposição. Terceira, Jesus nos chama a perseverar, mesmo em meio à rejeição e ao ódio, sabendo que essa oposição é a nossa marca de fidelidade a Ele. Quinto, entender o que o Senhor Jesus disse sobre seu diário nos ajuda a compreender a ligação entre os discípulos e o mundo e a importância de mantermos nossa lealdade a Cristo e nos encorajar para que mesmo na rejeição estejamos unidos a Ele, que já venceu ao mundo. E último, não estamos sós. Jesus, quando ele falou com esse Consolador, ele enviasse esse Consolador, Paráclito, que eles chamam, é Ele, é Deus. Ele estará conosco, sendo que agora, para sempre. Não fuja da sua responsabilidade de ser cristão. Não fuja da sua responsabilidade de revelar Cristo através dos seus atos. Rejeite. Somos tentados, não vou dizer que não, mas a tentação é algo que existe uma decisão. Podemos rejeitar a tentação. Convites, rejeite convites. Porque tudo que fazemos errado tem um preço. Tem um preço. Se nós pudermos evitar a cobrança desse preço, que a gente esteja muito alerta. O mundo não nos ama. Não seja amigo do mundo. Viva no mundo. Usufrua as coisas boas que o mundo lhe ofereça, mas rejeite aquilo que te afaste da presença do Senhor. Então, o que me afasta da presença do Senhor? Você sabe. O que te afasta do Senhor? Não seja bobo. Não seja rebelde. Você sabe o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Não porque é proibido, é porque você ama o Senhor. Porque você não ama o mundo. Porque você é amigo do Senhor. Não seja rebelde. Não faça porque quer fazer. Não faça porque você sabe quem você é. Rejeite. Isso, a palavra serve para mim. Porque todo dia, as ofertas coloridas do mundo chegam às nossas mãos. E se chega a mim, amado, chega na tua mão também. Chega nas nossas mãos, ofertas brilhantes, coloridas.
sedutoras. Vale um dia de prazer para a eternidade. Amém, amados? Vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa nos trazer esse entendimento, que essa palavra tão forte em nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a rejeitarmos o mundo, Pai. Nos ajuda a viver como o mundo deseja que vivamos, Senhor, mas antes, Senhor, possamos ser fortes e corajosos, Senhor, para rejeitar o que o mundo tem nos oferecido, Senhor. Para que o mundo deseja trocar a nossa identidade, mas a nossa identidade está em Cristo, Senhor. Então que possamos cada vez mais, Senhor, ser convencidos através do teu Espírito Santo Consolador, que a tua palavra diz que não te deixaria só, Senhor. E que esse Consolador nos constranja, que o teu Espírito nos constranja, Senhor, nos convença do pecado, Pai, e que possamos ser transformados para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém. Amém, amados?